ser perseverante, não desista, vai em frente que você consegue. Meu nome é Rafael Meira e eu te ajudo a dominar o cavaquinho através de um repertório de 12 choros. Bom, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre cordas e palhetas, né? Eu tenho aqui algumas palhetas, algumas diversas palhetas que eu já usei no decorrer da minha vida. Essas são as palhetas que eu tenho hoje. Porém, porém já passou muitas outras palhetas na minha vida. Eu estou na França hoje e eu tenho essas palhetas que eu consegui trazer, mas eu tenho outras que devem estar espalhadas lá na minha cidade, certo? Enquanto as outras também que eu já joguei fora, que quebraram, que eu não gostei e que eu experimentei, né? Então, para falar de palheta, eu preparei um material, preparei uma entrevista, né, com o meu primeiro professor de cavaquinho e ele contou um pouco aí sobre a história da palheta e a gente vai estar dando uma olhada aí também em algum momento desse vídeo. E eu queria falar aqui da minha opinião sobre palhetas, certo? A opinião que meu professor traz é muito interessante, certo? Eu sugiro você de ficar aí também, porque é muito curioso como ele fala sobre as palhetas, porque ele começou a tocar lá na década de 60. Então, imagina que não tinha recursos para tal, né? Então não se tinha muita palheta naquela época, o que tinha, se você ficar aí um pouquinho, você vai poder ver até o final o que ele conta sobre palheta, é muito interessante. E eu não sabia dessa história, eu liguei para ele aqui, depois você vai ver se você continuar. Então, para pensar em palheta aqui, o jeito que eu penso, né? Essa palheta aqui, ó, ela é uma palheta, eu vou até falar a marca aqui, né? Mas não fazendo propaganda. Ela é uma palheta mole, né? Uma palheta da ISO São Gonçalo. Geralmente ela vem com um encordoamento, né? O encordoamento da São Gonçalo, que é aquele encordoamento, tem uma pessoa com instrumento na mão, né? Um encordoamento verde, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum. Esse daqui, né? Não estou fazendo propaganda, né? Mas é esse daqui. Aqui eu coloquei segunda corda lá porque eu aproveitei para arrumar no bandolim aqui, para organizar o encordoamento de bandolim. E o que acontece? Ela é uma palheta mole. E eu não comecei a tocar com essa palheta, né? Apesar dela ter sido a minha primeira palheta, acho porque veio ali com o cavaquinho, com o encordoamento, que meu pai comprou um cavaquinho lá. Até tem um vídeo aí que eu gravei, o Cavaquinho Azul, né? Que é um samba, uma composição minha. Eu falo um pouquinho sobre o cavaquinho, né? Mas veio lá quando eu tinha 8 anos, veio um encordamento que meu pai comprou junto e tal, e tinha essa palheta aqui, então foi a primeira palheta que eu usei, mas logo de cara, eu acho que no primeiro mês ali, eu já troquei de palheta e fui para uma palheta já parecida com essa aqui, ó. Era da mesma leva dessa daqui. Essa daqui é uma das minhas primeiras palhetas, né? Ela é uma palheta Fender média, né? Medium, né? Ela tá até gasto aqui o nome escrito, mas é Fender Medium, né? É uma palheta interessante, né? Ela tem uma certa flexibilidade, ela tem uma certa um certo tamanho, né, para encaixar no dedo aqui, para um lugar, uma região de apoio para que eu possa com o polegar e com o indicador, né, segurar o dedo, né, na palheta. E bom, ela é média. Depois eu comecei a tocar com essa e depois eu fiquei bastante tempo nessa palheta aqui, bastante, olha, bastante que eu digo, uns
olha, 10 anos brincando, eu fiquei tocando com essa palheta aqui, certo? Até depois eu começar a explorar outras palhetas, né? Porque depois de um tempo a gente começa a fazer experiências, né? Mas no começo a gente pega uma coisa só, a gente não se importa tanto com a palheta, a gente quer tocar, né? O importante é você tocar, é a gente tirar uma melodia, é importante a gente acompanhar e a gente não se preocupa tanto com a questão da palheta. Porém, essa primeira palheta que eu mostrei, que é essa palheta muito levinha, eu lembro que para acompanhar músicas muito rápidas, por exemplo, o samba enredo, se a gente vai fazer um samba enredo, e não é o caso aqui que a gente está falando de choro, né? Mas o samba enredo, ele exige uma palheta assim, né? Se a gente for tocar o samba enredo, por exemplo, talvez você toque aí no carnaval, né? Você fica tocando 1 hora no cavaquinho. Meu, se você tocar com uma palheta mole, você vai ter muito mais leveza, ela vai ser mais leve para você tocar e você vai passar ali a palheta nas cordas e ela vai soar, né? E você não vai precisar tocar forte, né? Porque geralmente vai estar amplificado no aparelho de som, seu cavaquinho. Então você vai sofrer menos, vou usar essa palavra, você vai sofrer menos para tocar, tá? E essa outra palheta aqui, ó, de referência aqui, essa Fender média, né, que eu comecei a tocar. A minha opinião sobre ela é que ela é ótima para solos, certo? Ótima para solos e para acompanhamento também, né? Para você que está começando, né? Não sei se tem essa palheta no mercado, né? E é interessante. Eu tive a oportunidade de pegar uma palheta parecida com essa na mão. Só que ela não era de plástico, né? É um material meio parece um plástico aqui, né? Mas era uma palheta de casco de tartaruga. Exatamente, uma palheta de casco de tartaruga, né? E só que uma palheta como as outras, né? Ela gasta muito rápido. Então a palheta de casco de tartaruga também ela tinha uma certa precisão, uma certa pegada na hora de tocar, mas como todo material ele gasta, né? Então, e animal, né? Se for ver uma palheta de casco de tartaruga, imagina, né? Quantas tartarugas não morreram aí e infelizmente o casco delas foram utilizados para fazer coisas, né? Objetos, né? Pentes, nem sei o que faz mais com casco de tartaruga, né? Judiação. Então, hoje a gente parou de matar os animais aí para fazer isso, né? Eu não sou muito de acordo com isso, né? Então, é um plástico, né? O plástico, se bem também que o plástico é do petróleo, né? Enfim, né? Tem todo um processo aí, né? Para o meio ambiente, mas enfim, as palhetas aí que a gente usa hoje, geralmente elas são desses materiais. E essa palheta, ela tem uma diferença. Essa palheta, por ser média, por ser fina, ela tem um calibre, né? Ela lembra um pouquinho essa daqui, ó. O calibre, sei lá, deve ser uns 0.7, mais ou menos, 0.6, né? É o calibre dela. E, dependendo do material, por exemplo, esse material aqui ele é transparente, né? Meio transparente, ó, você vê que dá pra ver do outro lado e tal. Ele dá mais brilho, certo? A relação entre as palhetas, quando ela tem esse material mais acrílico, assim, mais claro, transparente, ela dá mais brilho, certo? Então uma palheta, se você estiver fazendo uma melodia e você quiser dar mais brilho, né? Utilize uma palheta mais fina e uma palheta mais assim, ó, transparente, certo? E que não seja tão dura, né? Seja de médio para fina, né? O calibre abaixo de 0.70. 0.70 é isso. Certo? Ela vai dar mais brilho se você quiser fazer uma melodia, né? Então,
Isso é o que eu venho sentindo, o que eu venho percebendo. Tem essa outra palheta aqui, por exemplo. Essa daqui eu ganhei de um cavaquinista centrista, né? Ele foi para Londres. Tem até um ônibus lá de Londres, né? E interessante dessa palheta aqui. Eu gostei dessa palheta aqui para acompanhar. Ela é interessante. Ela lembra o formato, ó, você pode ver aqui, lembra muito esse formato triangular, né? E ela também vai te dar um brilho parecido com essa, né? Mas vai mudar um pouquinho por conta do material, ó, entendeu? Às vezes, se você fizer um teste, até a cor do material pode interferir no processo do brilho, né? Tem uma outra palheta aqui que quem me deu foi o Ditinho. O Ditinho, ele estava conversando comigo, né? Você vai ter oportunidade de ver aí mais no final do vídeo. E essa daqui é a 0,75, olha, ela é um pouquinho diferente, antiga essa palheta Torelli, que é também de uma marca do encordoamento, né? Ela tem aí um certo brilho diferente também, né? Parece que é quase imperceptível. Para quem não toca, isso daí vai passar meio desapercebido, não sei como falar, né? Mas para você que está tocando, né, é interessante você ir experimentando, né? Porque cada hora que a gente pega numa palheta, a gente vai sentir uma diferença na hora de tocar. Eu não sugiro, não aconselho que você troque de palheta toda hora, né? Toda hora que eu digo assim, hoje eu vou tocar com essa palheta, amanhã eu vou tocar com aquela, e depois de amanhã eu toco com a outra. Eu não aconselho, eu sugiro que você pegue, escolha uma palheta, fale assim, vou fazer um teste, vou tocar com essa palheta aqui, por exemplo, um mês. E você só toca com ela, certo? Você só toca com ela. Por que eu falo isso? Porque se a gente não fizer desse jeito, a gente vai desacostumar a nossa memória muscular, né? Então o nosso dedo aqui, ele vai entender que você está pegando uma palheta no tamanho X, numa proporção Y, de uma dureza ou de uma leveza Z, né? E se você acostumar com isso, vai ser muito mais fácil você tocar e você vai entender a distância entre as cordas, né? E isso tudo vai te ajudar no desenvolvimento para você tocar o cavaquinho, né? Então, escolha uma palheta e use ela até o fim da vida útil dela, né? Talvez ela vai quebrar, talvez ela vai ficar comida do lado de tanto você tocar, aí vai ser a hora de trocar de palheta, porque depois o som começa a ficar sujo, né? O som começa a ficar feio, né? Seja para o solo ou para o acompanhamento, né? E, bom, tem uma outra palheta aqui que eu comecei a usar depois de um tempo, né? Eu comecei a fazer testes, né? E eu escutei tal que a palheta dura, né? Ela tinha uma outra coloração aí no tocar. E realmente ela tem essa coloração no tocar, né? No curso nosso a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas essa palheta dura aqui, olha, na base assim, ela tá meio suja aqui, porque de tanto eu segurar ela acaba sujando. Essa daqui é uma palheta Dunlop, não sei como fala. É aquela Jazz 3, né? É a Jazz 3 essa? É a Jazz 3. Eu tenho essa aqui, mas essa daqui ela tem um apoio pro dedo. Opa, caiu aqui a palheta. Ela tem um monte de risquinho no dedo, eu não sei se tem aí no Brasil. É uma palheta mais cara. Ela é uma palheta mais dura. Porém, essa palheta aqui, ela tem um problema. Quando você toca muito tempo, que foi o meu caso, eu toquei muito tempo com essa palheta.
né? Essa paleta média e ela tem um tamanho relativamente maior, olha só. Né? Colocar uma do lado da outra aqui, ó, uma entra dentro da outra, basicamente. Então, pro dedo acostumar, isso é muito complicado no começo. Então você tem que ir sentindo, você fala assim, nossa, vou perder tempo para acostumar com uma outra palheta e tal. E daí acontece um problema, porque a gente acaba mudando a forma de tocar, querendo ou não. Então, essa paleta aqui, ela me dava muita agilidade. Essa paleta aqui eu era muito ágil para tocar. Né? Eu acostumei a tocar com ela e eu não me preocupava com acompanhamento. Né? Mas eu tocava melodia, olha, rápida. Né? Rápida. Né? Depois eu comecei a tocar com essa daqui. E começou a dificultar um pouco de eu fazer melodias rápidas. Tá, mas é possível fazer também, né? Exige treino. Porém, eu comecei a acompanhar com essa daqui, certo? E essa paletinha aqui, menorzinha, ela tem uma região menor entre o dedo e a corda, né? Que a gente faz, que a gente toca no cavaquinho. E ela tem um som mais escuro, um som mais opaco. Por quê? Porque ela é mais grossa, o milímetro dela, o calibre dela, eu não sei, né? Ela é max grip, né? Porque acho que cola, né? Ela gruda no dedo aqui, é verdade, ela gruda nas digitais, nossa, aqui facilita bastante a pegada da palheta aqui, a pega da palheta para a pinça, né, do cavaquinho aqui. E ela não escorrega tanto do dedo, mas ela sai mais opaca. Um som mais opaco, um som mais escuro, um som mais apagado. Então, depende muito se você quiser tocar um som assim, mais apagado, um som mais fechado, um som que esconde um pouco as referências do instrumento. Você perde um pouco em brilho, você perde um pouco em harmônicos, porque a gente está falando de atrito. Então, quando a gente coloca uma palheta mais fina, é como as cordas, né? As cordas, quanto mais agudas elas são, mais harmônicos ela tem. Maior é a sua frequência, certo? Então, a palheta, como ela é mais fina, maior o número de harmônicos que ela vai sair também. Então, se a gente troca e pega uma palheta mais grossa, a gente vai matando esses harmônicos. E qual é o problema disso? Nenhum. Se você toca com a palheta dura ou se você toca com a palheta fina, né, é uma questão de gosto, é uma questão de escolha, né? Então, o importante é você pegar uma palheta e seguir nela aí e escolher a palheta que você deseja tocar, né? E teve uma história que uma vez eu fui substituir um professor meu lá em São Luís do Paraitinga, um professor Marcelo Cândido, que eu até admiro muito, foi meu professor que me formou no Conservatório de Tatuí. Aí ele falou, Rafael, você não pode me substituir lá e tal, no grupo de choro do Conservatório de Tatuí, que enfim, agora nesse momento está passando uma dificuldade aí, que pro ano de 2021 estão querendo fechar alguns cursos, né? E o curso de choro é um curso que vai acontecer alguma coisa, alguns cortes, né? E muito triste. Se você puder ajudar de alguma forma o conservatório, talvez vai ter alguma coisa para assinar, né? É muito triste porque o conservatório ele formou muito músico bom, muita gente de alta qualidade e tem muitos músicos de alto nível no conservatório, de nível elevadíssimo. E é realmente triste para a nossa cultura brasileira que esse corte seja realizado, que esses cursos, né, sejam
sejam apagados praticamente, né? Então, se tiver como você puder ler um pouquinho mais sobre isso, né? E esse professor meu, eu fui substituir ele, né? E lá em São Luís do Paraitinga, junto dos professores e os alunos bolsistas, né? E ele depois para mim só a viagem, né, para São Luís do Paraitinga, eu nunca pensei que eu iria para aquele lugar, que foi a terra, acho que não sei se foi a terra do Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato nasceu, ou a cidade próxima, lá a região que Monteiro Lobato nasceu. Mas para mim foi um presente, né, ter ido para lá. Uma honra ter ido tocar com os professores também do conservatório de Tatuí. E depois ele me presenteou, ele deu algumas palhetas para mim, deu umas 10 palhetas dessas também, que lembra a primeira palheta que eu usava lá naquela época, porém menor, com esse tamanho aqui, olha só, né? E ele me presenteou com essa palheta. E é nítida a diferença. Quando a gente toca com essa palheta pequena, depois a gente escolhe uma palhetinha pequena como essa. A relação que ela tem no dedo nosso, como que a gente segura ela, é muito interessante. Então, ela é mais difícil de segurar no dedo, mas a gente consegue uma pegada diferente. Eu particularmente não me adaptei muito bem com essa, né? Mas essa daqui eu uso muito ela, mas confesso que para alguns ritmos, né? Por exemplo, samba, quando eu toco alguma coisa, um machixe, né? Algum ritmo mais na pegada, eu prefiro essa, né? Porque eu consigo ter uma certa destreza maior na mão, na pinçada, né? No balanço, no nível de balanço, né? Tô falando aqui a nível de swing, de pegada assim. E aqui eu tenho maior pressão. Eu não penso tanto nos harmônicos e tal, mas eu tenho uma certa pegada. Tocar com pegada é diferente de você tocar sem pegada, melhor dizendo assim, né? Porque às vezes a gente toca ali meio xoxo, né? Bom, e essa palheta aqui, ela força a gente a tocar com pegada. E ela também dá um balanço inacreditável quando a gente usa ela de uma forma certa, né? Mas tem um jeito para isso acontecer, né? E enfim, bom, estamos falando aqui de palheta, né? E a gente não pode deixar de falar de palheta se a gente também não fala de corda, né? Eu não tô com cordas aqui que eu usava numa época num cavaquinho meu, né? Por quê? Porque eu tenho um outro cavaquinho aqui de luthier hoje, né? Os dois cavaquinhos que eu tenho são de luthier. Porém, no primeiro cavaquinho meu, ele tá aqui. Ele tá meio quebradinho, meio judiadinho esse cavaquinho, né? Não tem problema, ele tá meio assim, mas não tem problema. E o tampo dele aqui tá meio rachado, né? E o que acontece? Nesse cavaquinho aqui eu usava corda de guitarra. É isso mesmo, eu usava corda de guitarra. Só que era meio complicado usar corda de guitarra. Por quê? Porque eu precisava encontrar as cordas para comprar. Então tem loja que vende corda solta. Tem loja que não vende corda solta. Aí, por exemplo, eu não ia comprar o encordoamento de guitarra para usar 2 cordas lá, por exemplo, ou 3 cordas, né? Que eu precisava pro cavaquinho. Eu não fazia isso. Tem um site aí na internet que a gente pode comprar cordas individuais, né? Mas é o Strings by Mail. A gente pode comprar, beleza, mas a gente tem que ter um valor específico, senão a gente paga o imposto daquela corda, que é uma corda importada.
né? E eu lembro que eu usava também alguns calibres diferentes, né? Mas tem cordas e cordas. Eu usava, por exemplo, essa primeira corda aqui do cavaquinho, a Ré, eu usava uma corda 011, se não me engano, ou 013, dependia do encordoamento de guitarra. E a corda Si, daquele mesmo jogo. Porque eu tinha uns amigos que usavam violão de aço. E no violão de aço, para quem não sabe, existe um jogo de corda. A primeira corda, a primeira não, a sétima corda, geralmente eles usam uma corda de violoncelo, depois 4 cordas, geralmente de guitarra, alguns, né? Porque cada um escolhe, tem sua preferência de corda. E as duas últimas, as duas primeiras, na verdade, deveriam ser de aço, mas eles colocam corda de nylon. Então fica uma mistura ali nas primas, né, e nos bordões. Então, os meus amigos nunca usavam aquelas duas cordas, aquelas duas primeiras cordas, que eram o Mi e o Si da guitarra, né? E o que acontecia? Eu pedi emprestado, né? Eu usava aquelas cordas, né? Porque eles não iam fazer nada com a corda. Então, eu acabava usando. E eu fiz um teste, foi legal os testes assim. E geralmente as cordas elas eram de níquel, né? E inoxidáveis, né? Porque as cordas inoxidáveis eu acredito que é o meu gosto, né? Mas eu preferia porque como elas não oxidavam devido ao ácido úrico, eu tenho bastante ácido úrico na mão. Então, dependendo da corda que eu uso, ela fica enferrujada. Por exemplo, a corda da Dario. Eu já usei corda da Dario, né, para cavaquinho mesmo, mas a quarta e a terceira corda, a Ré e a Sol. Então, como eu estava falando, a corda da Dario eu não me adaptei muito bem nela, porque a Ré, a Rézinha e a Si, elas oxidavam na minha mão. E como eu gostava de solar e mesmo acompanhar assim, elas começavam a ir enroscando nos solos e nas melodias ali, no acompanhamento. E eu não gostava disso, né? Apesar de eu gostar muito da tensão da corda Ré e da Sol, né? Da quarta e da terceira corda. Eu gostava muito da tensão delas. Inclusive a corda de guitarra que eu usava geralmente era a Sol, isso, a Ré e a Sol da guitarra, mas tinha que ser a Sol encapada, né? A corda Sol, aquela que era encapada, muito parecida com a corda de cavaquinho, né? Com 2 filamentos, né? Uma corda dentro e uma outra revestindo por fora, né? E o calibre ali também tinha, o importante era ser de níquel, né? E que é níquel, né? Que é essa prateada, né? Essa cromada, numa cor prateada, né? Cor de alumínio aí. E a questão, eu usei de bronze, já também aquela meio de bronze, mas eu não gostei muito, né? Som meio, particularmente eu não gostei, né? Mas é questão de gosto. E pra mim foi mais ou menos assim, certo? A questão das cordas e da tensão. E a corda, mas aí tem a questão que você tem que tomar cuidado, né? Dependendo do instrumento que você tiver, eu já vi, por exemplo, cuidado, né? Cuidado com corda, né? Eu hoje em dia eu uso essa corda, ela é básica, né? Tem gente que não gosta dessa corda, né? Da São Gonçalo, eu não vejo nenhum problema nela, né? Eu uso ela, mas eu uso ela mais por quê? Porque eu tenho um instrumento de luthier. E o tampo desse instrumento ele é muito fino, né? Um tampo maciço, um tampo muito fino.
E, e quando a gente coloca as cordas ali, existe uma certa tensão, né? Alguns quilos aí, algumas dezenas de quilos aí, eu falo assim, pelo menos no violão aí, existe um certo peso, né? Talvez aí mais de 50 quilos, se não me engano, de tensão, alguma coisa assim. E é muito complicado a gente colocar tudo isso de tensão no cavaquinho, por exemplo. E a corda de guitarra, por ela ser mais tensa, ela acaba dando essa pressão. E dependendo da estrutura do seu instrumento, pode ser que o tampo ele não esteja preparado para todo esse esforço, né? Eu não sei aqui o quanto de quilo normalmente é tido, né? O luthier vai saber responder melhor isso, né? Mas essa questão da tensão, eu evito colocar cordas muito tensas, né? No meu cavaquinho, né? Não porque eu não acredito que vai aguentar, eu acredito que vai aguentar, mas eu não quero arriscar, porque é um instrumento bom, né? E nesse outro aqui eu fiz muitos testes, né? É um instrumento meio reserva ali e tal, já estava meio um pouquinho danificado assim. Eu fiz o teste, coloquei corda de guitarra, cordas mais tensas e aguentou. Mas eu já vi muitos amigos colocando cordas diferentes, né? E já vi muito cavaquinho com o tampo descolando ou o cavalete voando mesmo, né? Escapando aí o cavalete, né? E enfim, né? Depois você tem que levar o seu instrumento para consertar e essa questão das cordas, né? Então fica aí com o vídeo, né? Agora eu vou colocar o Ditinho aqui no vídeo, no bate-papo que eu tive com ele, tá bom? Agora, no questão de negócio de palheta, sabe, né? Tem palheta dura que dificulta mais a instrumentação e coisa. Então usava as mais molinha, mais. Gostava da palheta médium, né? Que é aquela Fender médium, que antigamente era boa, hoje não mais dura e não tem aquela flexibilidade que antigamente tinha, né? Mas foi assim, até quando eu iniciei tocando cavaquinho mesmo, a minha paleta era chifre, que ela tirava uma lasca de chifre assim e fazia de paleta para tocar. Muita gente usava de chifre na época, né? Chifre de E, boi? alô? Chifre de boi? É chifre de boi, é. Olha Você só. arrancava umas lascas ali, preparava ela, fazia uma. É igual, fazia uma palheta ali, né? E só que ela logo não ficava junta, grudada. No tocar ela ia soltando as aparas assim, mas você ia fabricando outra, mas foi assim, porque eu nem conhecia palheta fabricada mesmo e coisa. Já tinha, né? Mas eu não conhecia. Depois que veio aparecendo essas umas comprada, mais bem trabalhada e coisa mais. Eu usei muito de chifre de boi ali, coitada. As lascas ali e fazendo palheta. Isso daí foi lá pra década de 50, década de 60, que o senhor começou a tocar, né? Foi. Porque eu comecei a tocar na década de 50, de 60. 60. Daí eu comecei, né? E as primeiras palhetas que existia, assim, eu sei que o senhor fala que não teve contato, mas o senhor lembra do que era? As primeiras. É, fabricada, assim. Era uma espécie de celulose, acho, né? O senhor já ouviu falar de palheta de casco de tartaruga?
Já vi falar também. Será que era dessa época também, Ditinho? É, também dessa época. Tinha pessoas que falavam até da paleta de um tipo de uma escama dura de peixe, eu não sei que peixe que era, que solta uma escama bem dura que dava para fazer paleta também. Olha só. É escama, porque tem peixe, tem a escama é molinha, né? Uhum. Mas eu não lembro a qualidade e coisa, mas tinha peixe que era escama bem grandona e forte, né? Que dava para fazer paleta. Cheguei a conhecer também esse tipo de paleta. Chegou a tocar nela? Aí eu cheguei a dar uma pegada, mas não gostei muito não. E sabe, depois que eu consegui, antigamente tinha não sei se ainda tem até hoje, mas tinha umas camisas que você comprava a camisa e para segurar a gola em pé nas laterais, Sei. tinha um filetinho de flexível, fino e que enfiava na gola, tem um buraquinho lá, enfiava para segurar a Colarinho? gola da camisa. Eu também usei muito esse negócio da gola da camisa, viu? E que servia, dava certo para vir, tirava aquela... Ah, eu não sei se era lembro se era plástico ou o que era, mas é que nem um plástico, eu não sei o material direito. Mas eu enfiava na gola ali, aquele filetinho para segurar e dava para fazer paleta. Usei bastante também. É interessante aquilo lá. Parece, lembra bastante, né? Ô, ô, Tá certo. E você acredita que eu cheguei até, teve de improviso palito de fósforo? palito de fósforo. Palito de fósforo. Por incrível que pareça, eu usei até palito de fósforo, porque na hora de você precisar de uma paleta, não tinha coisa, eu usava palito de fósforo. E mais pra fazer melodia, solo ou pra acompanhamento? Para fazer melodia e o acompanhamento também, mas quebrava muito, mas a gente fazia. Afinava a pontinha, deixava mais roliço, né? Uhum. E dava para fazer também. Eu usei também, palito de fósforo. Nossa, quantas vezes aí, né? Eu era molecote, coisa, cavaquinho e palito de fósforo e tocava. Turma rodeava para ver, né? Coisa. E é assim. Tá Tinha, certo. tinha uns cavaquinhos que a corda era de. Não era corda, eram umas borrachas ali cavaquinho de plástico e tinha as borrachas de brincadeira. Eu chegava a tocar neles também. A turma parava em volta para ver, né? Cavaquinho de plástico e que era colocado. A borracha ali que esticava ali e dava o sonzinho, não aquele som alto, mas quem estava ao redor perto ali já ouvia e eu tocava as musiquinhas, a turma parava para ver, né? Era moleque, né? Entendi. E falando de corda, já que o senhor falou de corda, é, o, no primeiro cavaquinho do senhor, como é que eram as cordas? Ah, era corda comum, porque já vendia antigamente engordamento, né? Mas a gente fazia de violão, ré, sol, si, mi, né? E, só que o mi você deixava abaixado no ré, as quatro primeiras cordas do violão. Entendi. E em nylon? Inclusive era corda maior, né? Você enrolava ela, quando arrebentava, você voltava e utilizava ela de novo, porque dava para usar mais, né? Que beleza. E sempre de nylon. O senhor começou tocando com corda de nylon, então.
Não, era corda de Ah, aço era de aço. mesmo, né? Mas de nylon, assim, para tocar. Eu nem lembro se tinha engordamento de nylon para violão naquela época, rapaz. Porque era corda de aço, né? De aço. De... Então, agora, nylon, esse da borracha ali que estica e dava o sonzinho, eu afinava direitinho e dava para tocar, mas não era nylon, não, viu? Era uma borracha mesmo, esticava bem e é que nem um elástico fino que vinha naqueles cavaquinhos de brincadeira, né? Uhum. E com o passar do tempo, que corda que o senhor começou a utilizar? Porque antes de dar aula, o senhor tocava bastante, né? Tocava nos bailes aí que o senhor falava, né? Na cidade, Ou, na região, né? Nos sítios, nos ranchos aí que tinha em Limeira, né? Mas é, nessa época, o senhor já tinha um cavaquinho razoavelmente bom, assim? O senhor, que corda que o senhor usava? rapaz, eu não lembro a marca da corda, geralmente era de violão mesmo, né? De As violão. quatro primeiras cordas do violão, mas eu não lembro se tinha um encordoamento. Já tinha encordoamento, mas eu esqueci eu não me lembro do nome do encordoamento. Não sei se era Rod, nem sei se tem. Parece que tem encordoamento, marca Rod. Entendi, eu não E conheço. E depois, quando o senhor começou a dar aula, que corda que o senhor usava? Eu lembro que, pelo menos lá pro ano de 98 que eu comecei a fazer aula com o senhor, até mais pra frente lá, uns 10 anos é, mais pra frente, eu lembro que o senhor passava algumas cordas, às vezes, pra quando a gente fazia apresentação lá no Teatro Vitória. Então, eu lembro que tinha uma que era um cavaco leve, mas não sei se era da Rochinol, né? Não sei. é Rouxinol, é Mas- da Rouxinol. E nessa época o senhor testava bastante corda assim já ou não? O senhor tinha preferência para alguma? Uma corda mais tensa, uma corda mais menos tensa, menos dura, né? Não sei. Tinha que era a mais leve, né, da Rouxinol, eu gostava dela, viu? E tinha a Rouxinol, tinha a Passarinho, deve ter ainda, viu? Uhum. A Canária é da Janine, né? Passarinho, não sei se é da Janine mesmo, mas mais foi a Rouxinol mesmo, que era mais utilizada, acho que por muitos, né, que utilizava a Rouxinol mesmo, porque tinha uma que tinha aquela de chenille, né, aquela, e tinha de bolinha, mas eu gostava de bolinha, mas tinha de chenille que parece que, eu não sei, a turma considerava mais macia, né, a de Sim. chenille, Que tem um aquele veludinho que veludinho. tem ali no início ou no final dela, né? Aham. Que se entrelaça ali no cavaquinho, Sim. no cavalete, né? Mas era uma corda boa essa, mas eu gostava mais daquela de bolinha mesmo, né? Tanto para acompanhar quanto para solar. Isso, tanto para acompanhar como para solar. E Eu gostava mais sempre o senhor utilizava a palheta média, né? O senhor gostava da palheta média depois, quando já da tinha média, a média. a Isso, média, porque ela tinha essa flexibilidade, né? Para solar. isso. E o senhor pensa assim, tipo, eu tenho uma palheta aqui do senhor aqui que é daquela época, né? Parece, ela lembrava Ah, um pouco o casco de tartaruga, né? Que é aquela média, né? ah, Mas o senhor lembra da diferença dessa para aquelas outras palhetas um pouco mais, não opaca, né?
Tipo aquelas de uma cor só, por exemplo, amarela ou laranja. O senhor notava diferença, assim, se uma tinha um brilho melhor do que a outra, ou alguma coisa do tipo? Não, eu tinha até uma que era em formato até de um, como um coraçãozinho na ponta dela, né? Não na ponta, onde a gente segurava. Na ponta era para tocar, era a palheta mesmo. Mas e em cima que tinha uma espécie de um coraçãozinho e ela vinha toda colorida. Eu não sei que material é aquilo também. Né? Eu tinha vários delas na época, né? Mas depois foi perdendo tudo. Sim. Então, depois andou saindo essa uma de. Eu não sei que material que é esse, que vem no encordoamento já, uma vem meio. Eu não sei que material, Aquela da mas é São bom, porque Gonçalo, né? Aquela ela não bem quebra, molinha, né? né? Hein? Aquela bem molinha, né? Isso, bem molinha. Tem uma mais dura até um pouco, mas ela vem uma parte mais baixa do que a outra, porque às vezes você pode utilizar Ah, sim. aquela parte mais fina também, virando a paleta também dá para usar ela, né? Aquela que tem três Tinha uma pontas, que né? era que nem um triângulo, você usava as três pontas, né? Ah, é mesmo, é. Grandona, né? Isso, que nem um triângulo, você usava as três pontas também, porque às vezes quebrava muita ponta de paleta também, né? Sim. Eu não sei se esquentava de tanta gente bater, acompanhar, ela ah, amolecia, esquentava e quebrava também, né? Então, essa de três pontas era só girar e continuar na coisa também, né? Então o senhor já Mas experimentou muita palheta. hein? O senhor já experimentou muita palheta, então. Ah, experimentei muita paleta. E hoje o senhor parou em alguma ou não? Olha, eu por causa desse problema meu na mão que a paleta escorrega da mão, eu não sei, eu fiquei com a pele ressecada, eu não sei se é por causa do diabetes e aquelas paletas Fender, coisa, ficou mais lisa na minha mão. Então, essa uma desse material que é difícil quebrar as pontas, né? Porque é um outro material. Essa que vem no encordamento, sim. Coisa, para mim, está sendo mais útil, porque é, eu aperto, ela é mais difícil de escorregar pelo dedo, porque é muito, minha pele é muito ressecada, né? Entendi. É daí uma palheta que tem um pouquinho mais de firmeza, né? Que fica um pouquinho mais firme na mão é melhor, né? Pra não. Ela fica mais firme, ela não é lisinha, né? Tem um negócio ali, eu sei lá, um material lá que tem uma certa saliência ali, é quase lisa, mas tem um negócio lá que para mim adaptou melhor no meu dedo para mim segurar ela, né? Mas eu já vi também que o senhor já chegou até a fazer furo na palheta, é verdade isso, né? Cheguei também. Cheguei a fazer furo porque e daí fica mais fácil de segurar. Inclusive eu tenho guardado aqui paleta com alguns furos que eu andei fazendo aí, né, na paleta, porque para não cair do dedo, não vir escorregando, né? Porque conforme eu toco, acompanho, vem escorregando, não sei, eu perdi força nos dedos e coisas. Essa porcaria de neuropatia diabética veio só atrapalhar só, né? Entendi, Diti. E também tem o calor, né? Que faz escorregar a palheta, né? É, também. É. Também tem o calor. Ô, Ditinho, eu lembro que o senhor falou uma história pra mim uma vez do Jacó do Bandolim, da palheta dele, alguma coisa assim. O Jacó, segundo o depoimento do Jacó, ele gostava de palheta dura, né? Porque diz Hum, que
a palheta dura é melhor fazer o trêmulo, mas eu para mim é mais difícil. Enrosca, não dá mas o Jacó gostava de palheta dura, fazer o trêmulo, né? Entendi. E depoimento, ele falando assim? Foi isso? O senhor lembra? Oi, pá. Eu não lembro se foi falando assim ou tá escrito nos depoimentos dele, né? Sim. E tá. é, eu não. Porque a palheta dura você arranca mais som ainda, né? Porque ela estando mole para você solar assim, ela entorta e ela dificulta um tanto pro solo, né? A média já é boa, mas tem a mais molinha e coisa que para acompanhamento eu acho que é melhor até, mas para solo não é muito boa não, porque não arranca muito som, né? Ah, um incentivo, assim. Pra quem tá começando a tocar cavaquinho, qual é uma palavra, assim, pra essa pessoa continuar tocando, assim, que o senhor poderia falar, assim? A palavra é ser perseverante, não desista, vá em frente que você consegue.